Olá, galerinha, galera aí do IGV, meus alunos, né, de língua portuguesa da turma 800. Realizamos a aula, né, referente ao nosso capítulo 4 de português. E aí eu fiz todas as atividades propostas naquele livro. Eu fiz uma aula só com as respostas das nossas atividades. Agora, nós vamos trabalhar com o livro, suplementar, beleza? Então, para isso, vocês abrem o livro de vocês no capítulo 3, A Eternidade de um Momento. Nós vamos rever o que, gente? Vamos lembrar? Nós vamos ver a questão do Aikai. Aí nós vamos agora realizar as atividades. E eu vou corrigir com vocês, tá bom? Lembrando que eu vou fazer bem devagar, passo a passo, e qualquer dúvida, e-mail, tá? Então vamos lá. Na página 20, acompanhe comigo, número 1. Complete a tabela com as características adequadas ao Aikai, distinguindo entre a tradição clássica e a sua adaptação ao Ocidente. Então, nós temos aqui duas tabelinhas, estão vendo? Então, Aikai clássico, a primeira, coloquem lá, popularizou-se no século XVI. Do lado, Aikai ocidental, tem rimas. Embaixo, não tem rimas. Do lado, tem tom humorístico. Na outra linha, métrica rígida. Do lado, métrica flexível. Então, aqui nós tivemos que colocar tudo que está aqui dentro, nós encaixamos em Aikai clássico e o Aikai ocidental. Questão 2. Epa. Volta, que eu não mandei passar. Aqui. Questão 2. Explique o que caracteriza os poemas Aikai, baseando-se no que diz o autor do texto. Então, vamos à resposta. Que o Aikai tem a forma frágil, quase volátil, certo? Que esse tipo de poesia é uma inclusão e não uma explicação. Questão 3, aqui, no verdadeiro ou falso. Letra A, o Aikai é uma forma popular e por isso tem propensões humorísticas. Verdadeiro. B, a temática do Aikai clássico é voltada para a observação. Verdadeiro. C, o Aikai da Cerejeira é um exemplo de Aikai sem pretensões de humor. Falso. Questão D, a brevidade e a síntese são características do Aikai. Verdadeiro. Textos para as questões 4 e 6. Vamos lá. Questão 4. No primeiro Aikai de Milor Fernandes, o poeta rima aflito e granito. Nesse caso, a palavra granito representa uma imagem metonímica de um túmulo, isto é, da morte. Sabendo disso, entende-se que a rima produz um efeito de letra A, oposição. O eu lírico prefere se sentir granito do que sentir-se aflito. Letra B, a aproximação. O eu lírico está aflito com medo de virar granito. Letra C, exclusão, já que a aflição não acontece aos mortos. Ou D, saudade. A voz do poema sente saudade dos amigos. Lembrando que a pergunta diz o seguinte: no primeiro Aikai, o poeta rima aflito e granito. Resposta correta é a nossa letra B de bola. Aproximação, ok? Número 5. Qual é a reflexão proposta no segundo Aikai?
Vamos pensar. Ele propõe o quê? Uma reflexão sobre o contraste entre dias cotidianos e os anos. Ok, galera? Contraste entre os dias cotidianos, dias corridos do dia a dia, com os anos. 6. Sobre o terceiro haikai, responda. Letra A. Que significados podem ter a palavra dormindo dentro deste poema? Irônico e crítico. B. Explique a sutileza da crítica social presente no poema. O pobre, o fragilizado, o excluído e sem voz. Vinícius de Moraes, em meados do século XX, tanto cultivou o poema de forma livre como os sonetos rimados e metrificados. Tá? Leia a seguir um soneto de Vinícius e responda ao que se pede. Então, nós temos o soneto de separação. Ó, de repente, do riso se fez o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos defez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante. Fez-se da vida uma aventura errante. E de repente, não mais que de repente. Então, agora nós vamos para a próxima página. Ó, estamos já no número 7. Releia as sílabas, a primeira estrofe do soneto de Vinícius de Moraes. E, em seguida, separe e classifique-as quanto à sílaba poética. Nesse caso aqui, se vocês tiverem dúvidas, mandem para mim lá as respostas que eu corrijo e mostro na próxima aula, ok? Então, nós temos aqui 10 sílabas, chamados de decassílabos. Questão 8. Qual das alternativas representa o esquema de rimas presente no poema? Então, nesse poema que a gente vai fazer aí, de repente, do riso fez-se o pranto. Até porque ele pede a primeira estrofe. Vai do pranto até o espanto. Então, nós temos aí a primeira estrofe do nosso poema, beleza? Então, qual das alternativas representa o esquema de rimas presente no poema? É a letra C, de casa. A gente tem A, B, B, A, que é Planalto, começa com A. A bruma, B. Puma, não é isso? B, B e A. Então, nós temos Planalto, letra A. Finalzinho, bruma, B. Puma, B. E a última, do espanto. Volta para a letra A. 9. Em soneto de separação, o verso que abre o primeiro terceito se repete, encerrando o segundo. Letra A. O que indica essa repetição? Na voz do eu lírico, o que vai indicar? Um lamento diante da separação que ocorreu sem aviso prévio, tá? A questão B faz a seguinte pergunta: que tipo, tá aqui, tá, galera? Que tipo de percepção sobre as relações humanas essa repetição enfatiza? Então, a gente tem lá. Trata-se de uma ênfase na fragilidade, tá? Das relações que podem mudar de repente. A questão 10 é a última questão.
Assim como nos acais clássicos, aparecem no soneto alguns elementos da natureza comparados aos sentimentos do eu lírico. Eleja um verso em que isso ocorra e registre-o a seguir e analise a relação estabelecida. Tá bom? Então, eu coloquei uma aqui para vocês, ó. Silencioso e branco como a bruma. A bruma. Então, vocês podem estar colocando aí as respostas. Estou esperando as respostas de língua portuguesa no meu e-mail. Ouviu, galera? Mas, olha, não deixem também de fazerem as nossas atividades online. Não deixem de acessar o site, de fazer todas as propostas, porque eu também estou acompanhando. Eu tenho visto lá que tem alguns alunos da 800 que, ó, estão acompanhando direitinho, tá bom? Eu sei que às vezes fica difícil a questão da internet, mas não deixem acumular as atividades. Lembrem-se, desde lá do nosso primeiro vídeo aula, cada vez que vocês deixarem passar as videoaulas, vocês vão ficando acumulado. E não é isso que a gente quer. Desde o início das nossas aulas, lá dentro da nossa sala, no conforto da nossa escola, eu sempre tenho colocado isso para vocês. Vamos fazendo as atividades gradativamente. Chegou em casa? Faz atividade. Como nós já estamos em casa, estipule um horário como se vocês estivessem na escola com a gente. Entenderam isso? Vai ficar bem bacana, vocês vão conseguir acessar os vídeos daquele dia e no decorrer da tarde e tal, vocês vão fazendo as atividades. Assim, não vai acumular nada. E nós vamos estar, ó, sempre juntinho, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.